Olá, bom dia. 8h37, começando mais uma edição do Ponto a Ponto. Hoje um pouco mais atrasado, estávamos aí em contato com várias das nossas emissoras co-irmãs pela plataforma Maxcast. Agora estamos começando o nosso Ponto a Ponto desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025, hein? Dia Mundial da Justiça Social e também Dia Nacional do Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Importante, né, que nós possamos aí, primeiramente, trabalhar pela justiça social, que é muito importante para todos nós brasileiros, né? Aqueles, ou para qualquer ser humano em qualquer parte do planeta, e também Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Droga, que o seu nome já diz, é uma palavra que já nos remete o pensamento que não é muito bom, ou na verdade nada presta, né? É droga. E também o alcoolismo, que muitas vezes pode ser encarado apenas como um vício, mas também como uma doença. Então temos que prestigiar aqueles que trabalham para evitar que as drogas se alastrem cada vez mais e o alcoolismo também. Ponto a Ponto já está no ar pela RadioStanilSantos.com, também pelo nosso Facebook, logo mais pelo YouTube, pelas plataformas Radiosnet e radios.com.br. Já se inscreva no nosso canal, hein? Participe, são quase 4 mil inscritos já. Faça com que o programa, com que a Rádio Star News cresça. 2 anos no ar, 24 horas, não deixamos de levar informação, música, todos os dias para você, 24 horas, sempre com especiais. Inclusive, eu deixo aqui a dica. Tem gente pedindo para que a Virgínia, no final de semana, continue com a sequência do especial Músicas Brasileiras, é o rock nacional dos anos 80, 90, 2000, com o bom rock brasileiro. Quem curtiu, vai curtir com a gente de novo, né? Então, vamos aí. Se você quer a sequência, né? Muitas bandas, muitas músicas. No próximo sábado, domingo, a reprise aí também, ou na verdade, a reprise, é a continuação desse especial com músicas aí das bandas e dos artistas do rock nacional que brilharam bastante. Lembrando também, você nos ouve, você participa pelo nosso aplicativo. Se você tem, por exemplo, um smartphone com iOS, né? Você vai na sua loja Google Play, baixa lá radioestamilsantos.com. Em alguns minutos, na verdade, alguns segundos, você tem a Rádio Star News na palma da mão e vai nos levar 24 horas com você, com muita música e muita informação também. Bom dia, Virgínia. Às 8h39, nossos convidados ainda não chegaram. Será que aconteceu alguma coisa aí? O cientista político Fernando Chagas, já o Aldo Neto, que tinha um compromisso, poderia chegar um pouquinho atrasado, mas Fernando Chagas ainda não está por aqui também na Rádio Star News. Temos pautas importantes hoje aqui no programa, lembrando, né? Senado dribla a decisão do ministro Flávio Dino e aprova e ressuscitar 4,6 bilhões de reais em emendas. O Senado também fazendo, quem sabe, um contraponto do que o Flávio Dino, ministro do STF, fez, né? Ele pede explicações, pede justificativas para investimentos, para que gaste tanto dinheiro com as emendas, aquelas emendas parlamentares, emendas que cada deputado pode levar para a sua região, para o seu estado ou para onde quiser. Já o Flávio Dino pede responsabilidade com a mesa. Mas, além desse assunto, outro assunto que ontem notabilizou-se em todo o Brasil, você deve ter acompanhado ou aqui mesmo na Rádio Star News ou nas emissoras de rádio e televisão pelo Brasil, batalha de gritos no Congresso Nacional. Ontem, algo vergonhoso para nós brasileiros, até porque escolhemos os nossos representantes, os deputados, e ontem foi uma batalha de gritos que só cessou somente com a chegada do presidente Hugo Mota. O presidente da Câmara deu uma bronca nos deputados, parecem crianças, né? Falou que a população sente vergonha dos seus representantes e quando ocorreu ou ocorrem atitudes como aquela, é vergonhoso. E mais ainda, Hugo Mota declarou o seguinte: aqui não é jardim de infância, nem muito menos lugar para especularização de denigres ou imagem desta casa. Não aceitarei esse tipo de comportamento. E Mota ainda avisou: aqueles que agirem com atitudes desrespeitosas terão consequências. Ele declarou que a própria presidência da Câmara vai tomar providências para encaminhar para o Conselho de Ética os casos de agressões entre os próprios parlamentares. Diante da bronca, deputados de esquerda como de direita se calaram. Mas Hugo Mota disse o seguinte: o presidente da Câmara não é quem vocês estão pensando. Né? Vossas Excelências estão confundindo esse presidente com uma pessoa paciente, com uma pessoa serena, com um presidente frouxo. Vocês ainda não me conhecem. Em tom forte, em tom rigoroso, Hugo Mota, do Republicanos, que preside a Câmara Federal.
entre bate-bocas, agressões verbais, até tapa, são problemas antigos na Câmara. Isso já acontecia, inclusive, na última gestão, né, do presidente Arthur Lira, que era do PP de Alagoas. Lamentável isso que aconteceu ontem em Brasília, no Congresso Nacional. Nós, brasileiros, não temos nenhum motivo para nos congraçar com isso, entender ou parabenizar essa situação que aconteceu ontem lá em Brasília. E já às 9 horas, ou perdão, às 8 horas e 42 minutos, mando um abraço para o Flávio, lá de São Vicente, do bairro do Cachapuão, um abraço ao Marquinhos, em São Vicente, no Jardim Iguaçu, ao nosso querido Cosme Moroni, ele que é ex-presidente do Esporte Clube Beira-Mar, aí o representante oficial do Pão de Queijo Jobras na Baixada Santista, está lá em São Vicente também, um abraço a ele. Mando um abraço especial também ao Paulo Costa, lá em São Vicente do Centro, do Instituto Geográfico. Também um abraço especial ao nosso querido doutor Roberto Monteiro, que sempre manda bom dia aqui para a gente, né? E um abraço especial para ele e para toda a rede. Inclusive, hoje a rede se expandiu, né? Tivemos aí uma conversa, um bate-papo no começo do programa, um pouquinho antes, lá com Brasília. E mandar um abraço pessoal da MaxCast, ao Marcelo, a Juliana e todos da MaxCast, os repórteres. Trouxemos aqui agora há pouco, né? A vergonha ontem, as manifestações não tão educadas no Congresso Nacional. E para manifestação forte, repito mais uma vez, do presidente da Câmara, o Hugo Mota, que disse o seguinte mais uma vez, né? Se vocês acham que estão no jardim de infância, não estão. E muito menos lugar de especularização e de denigres, né? Segundo ele. Não aceitarei esse tipo de comportamento. Bom dia, meu querido Fernando Wagner Chagas. Ontem o nosso Congresso, os nossos deputados protagonizaram uma imagem muito feia, né? Eles acabaram simplesmente se omitindo de uma situação que é o respeito, né? A compostura entre deputados de direita e deputados de esquerda em relação ao que aconteceu, né? As delações de Cid Mota, não, de Cid, o Mauro Cid. Isso, Mauro Cid. São tantos Cides. E aí o Mauro Cid, e ontem foi literalmente um jardim da infância, mas o Hugo Mota, apesar da sua juventude, ele deu uma bronca sonora e diz que se eles estão achando que ele é frouxo, eles não conhecem o Hugo Mota. Bom dia, vamos ver se ele tem efeito, né? Bom dia para os internautas, pelos ouvintes, pelos telespectadores. Desculpe o atraso, Edu, mas eu vim da minha irmã, e a minha irmã mora na ponta da praia. O trânsito, mesmo de manhã... de manhã é complicado, o pessoal sai para trabalhar. Eu calculei mal o horário. Mas, indo ao assunto, o que eu vi, mais uma vez, aqueles que defendem a liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão para mim, não para os outros. A situação, o líder da situação subiu na tribuna com o seu direito de ter a palavra e se manifestar a respeito do processo de denúncia do Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, e de mais de 33 investigados que agora devem se tornar réu, ainda não se tornaram réu, devem se tornar réu, ainda é uma denúncia. E quando ele estava falando, o Lindenberg, que é líder da situação, começaram a impedir que ele falasse, com xingamento, com barulho e tudo. Não me recordo o nome da presidente na época da mesa. Não sei o que, delegada, agora me foge... Que tanto o presidente como o suplente da presidência estavam ausentes e ela assumiu. Também faltou respeito. Delegada Catarina. Faltou respeito. Delegada Catarina. E é um machismo, né, que abusam da autoridade da mulher. Só para passar a informação, quem presidiu aquela sessão das gritarias foi a deputada federal delegada Catarina, que é do PSD de Pernambuco. Aí foi um desrespeito generalizado. Ela suspendeu porque não tinha mais condições de continuar aquela... E o Mota, que estava à parte disso, numa outra reunião, teve que se abster dessa reunião, ir para o plenário e exigir respeito. Todos, né? E isso já vem ocorrendo desde da presidência do Arthur Lira. O Arthur Lira, até o Mota, respeitosamente, falou que o Arthur Lira, né, ex-presidente da Câmara, tentou da melhor maneira evitar que isso ocorresse, esse desrespeito, porém ele deixou correr. Muitas vezes o plenário da Câmara virou uma bagunça, uma baderna, e agora o Hugo Mota
está tentando impor respeito. Não sei se vai conseguir segurar esse pessoal da oposição que defende a liberdade de expressão, mas não respeita a liberdade de expressão. Mas eu acho que o Hugo Mota, você colocou bem, Fernando, mas eu acho que o Hugo Mota, se ele se impuser, fizer a sua maneira de presidir aquilo, e ele disse muito claramente, eu punirei. É o meio. Dentro do regimento interno, há punição. E abriu o inquérito na comissão de ética, ali mesmo. Porque se não fizer isso, a bagunça vai começar. Exato. Porque o Arthur Lira deixou correr muito solto. Exato. Aí foi avolumando, aí virou... Aí o que eu digo, esse pessoal que diz que defende a liberdade de expressão para eles, não para os outros. E quando vê uma mulher, exato, aí que eles abusam. Antes de começar, Fernando, o nosso programa, o nosso repórter notícia trouxe fatos e trouxe inclusive o áudio lá do plenário. E a deputada delegada Catarina dizendo: o senhor tem 1 minuto para falar. Não, eu quero 3 minutos para falar, desrespeitando a ordem dela, né? De falar. E como você colocou muito bem, o fato de ser uma deputada, uma mulher, faltou totalmente com respeito. Com respeito. É normal. Tem um grupo hoje de políticos que são misóginos, né? Sim. E não tem respeito nem pelo homem. Sim, exato. Quanto mais para uma mulher. Quando todos são iguais, ali todos são deputados, independente do gênero, e tem que respeitar o regimento. Sim. Eu entendo que, se isso se repetir, o Hugo Mota vai ter que punir, abrir um inquérito contra 1, 2 ou 3, que aí melhora a situação. Porque enquanto não houver uma punição que não houve na época do Arthur Lira, eles vão abusar mesmo. A política já está bem... Alguns deputados ontem disseram que o Lira era complacente. Complacente. Né? Ele se omitiu e tentou mais para o final unir as forças e não conseguiu. Isso. Aí já era tarde. Hoje você unir as forças, principalmente agora, com a apresentação da denúncia, nós vamos viver esse ano inteiro de uma tensão imensa. E se não tiver pulso firme, como ontem o Hugo Mota mostrou, e vai ter que provar isso na prática, nós vamos ter muita baderna no plenário. E ele bem falou, né? Não representam o povo brasileiro, né? O povo brasileiro não vota para fazer aquela baderna que estava já acontecendo e extrapolando seus limites, né? Eu acho que a disputa deve ser na palavra, no debate político. Exato. E todos respeitarem aqueles que estão todos, seja de esquerda, de direita, de centro, de progressista, conservador, tem que respeitar a palavra daquele que está no plenário. Senão, nós vamos perder o controle e fica mal para a Câmara, como ele mesmo falou. Agora, esse clima todo, a gente tem um assunto também dos principais, que é o drible que o Senado deu na decisão do ministro Flávio Dino e ressuscitou, né, os 4,6 bilhões de emendas. E Flávio Dino, a informação, inclusive a própria rede aqui nos trouxe, já na madrugada, aqui quem acompanhou por volta das 5 horas da manhã, a fala aí do ministro, vamos repercutir ao longo do programa também, mas foi a delação do Mauro Cid. E alguns pontos, por exemplo, o Mauro Cid chega a dizer, há algumas pessoas que querem levar, todos têm direito à defesa, o ex-presidente Bolsonaro tem que ter direito à defesa, isso é ponto pacífico, pessoas que fazem parte desse processo foram citadas, têm que ter de defesa, você citou muito bem, são 33 que ainda não são réus, podem virar, porque não existe um processo ainda aberto para houve isso. A denúncia, eles estavam indiciados, agora houve a denúncia, agora cabe ao relator da matéria, que é o Alexandre de Moraes, acatar ou não acatar. A tendência é clara, né? É acatar e virarão réus. Exato, e hoje vários jornais, eu, Virgínia, coloco aqui, veja ponto a ponto as declarações de Mauro Cid. Obrigado pelo apoio, né? Ponto a ponto. Mas Mauro Cid declarou o seguinte, dentro das ilações que foram liberadas pelo Alexandre de Moraes, que ele foi obrigado pelo Bolsonaro a negociar joias nos Estados Unidos, que o Bolsonaro mandou ele falsificar aquela carteirinha de vacinação na época da Covid. Ele declarou que, em relação ao ato golpista, o presidente sabia, tanto que o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, foi favorável, já o Flávio Bolsonaro foi contra. Ele era contra o golpe. Outra questão que
está aí, inclusive a defesa do presidente, seus advogados vão contestar, tem que contestar pelo seguinte sentido, se não tiver acesso a isso, é óbvio, o direito a legislação, a lei dá esse direito, mas ele, uma frase do Mauro Cid, ele disse o seguinte: o presidente Bolsonaro ficou milionário e eu perdi tudo que tinha. Ele tinha já dito isso. Então ele tornou a falar isso. Esses impactos dessas falas do Mauro Cid, ontem em Brasília, caíram como uma bomba. Um lado fazendo festa, que é o lado da oposição, e a situação, a direita, contestando isso e dizendo que é uma farsa, é ficção. O Nicolas, né, mais uma vez, se pronunciou de forma forte, contundente. Aí, como você disse, o Lindenberg sai para falar pelo lado da situação, pelo atual governo, e aí tem aquela gritaria, xingamentos. Eu temo que isso vai acabar partindo literalmente para agressão física daqui a pouco. Se não tiver se o Hugo Mota não tiver um posicionamento rigoroso, como ele demonstrou, sim. E o próximo que abusar do regimento e partir para agressões, ou para impedir que o outro fale, pode chegar num ponto de via de fato mesmo, de vias de fato. Agora, quanto à delação do Mauro Cid, vamos deixar claro, ao contrário da Lava Jato, a delação do Mauro Cid não é prova. Isso é o correto. Exato. A Lava Jato não tinha provas e usou só as delações. Bom você pontuar isso. Usou só as delações como verdadeira. Sim. A delação premiada, que na realidade o nome correto é colaboração premiada. Toma uma água. Isso, até porque nessa colaboração você consegue melhorar a sua situação. É meio de prova. Exato. Meio de prova. Vai um colaborador premiado, ele se manifesta, fala o entendimento dele, aquilo que é verdade para ele, e aquilo serve de meio de prova, é para buscar a prova. Sim. Ele tem que... O que cabe à Polícia Federal, ou o que cabe ao Ministério Público é buscar essa prova. Justo. Buscou essa prova, coloca no relatório ou não. Relata aquilo, a delação premiada mais a prova. A delação premiada por si só não é prova. E, pelo visto, a delação premiada do Mauro Cid, ele trouxe as provas. E trazendo as provas, deixa... E ele dá nomes, né? Dá nome, dá consistência à denúncia. Outro ponto que também os denunciados não tiveram direito à defesa. O inquérito não é obrigatório o direito à defesa. O direito à defesa vai ser agora, quando virar réu. Quando os 34 virarem réus, todos terão direito ao devido processo legal, direito ao contraditório, direito à ampla defesa. É agora que vai ter a defesa. O fato dessa delação, o sigilo dela ter caído ontem por autorização do ministro Alexandre de Moraes, você vê alguma coisa nesse sentido ruim para o processo todo? Não, bom. Ou o Alexandre de Moraes tentou colocar, porque, por exemplo, outro ponto que me chamou a atenção... Não tinha mais o porquê ter o sigilo. Exato, é que o Mauro Cid declarou que dinheiro, na época do presidente Bolsonaro, era escondido em caixa de vinho, né? Isso. Então, são detalhes que ninguém tinha conhecimento. Claro que tudo isso vai ter que passar por uma comprovação. Isso. Praticamente as provas estão ali. Ao contrário do que muitos pensam, eu pensava assim, que esse processo ia demorar muito. Eu refaço o meu entendimento. Eu entendia que esse processo ia terminar lá para janeiro, fevereiro, março do ano que vem. Eu acredito que em setembro e outubro esse processo já tenha tido o seu desfecho. Por que eu digo isso? As provas já estão ali. Os fatos já foram provados com mais de 300 condenados. Então, o fato... O que precisa provar o envolvimento de cada réu. O fato está ali. Não dá mais para negar que houve uma tentativa de golpe. Tentativa de golpe. O fato do Paulo Gonet, que preside a PGR, ele classificou, inclusive, até fui buscar o trecho, já localizei aqui. Paulo Gonet, que preside a Procuradoria-Geral da República, declarou o seguinte, que o ex-presidente Jair Bolsonaro liderou uma organização criminosa. É forte. É forte, mas é o que eu digo. Teve a delação premiada. E se você pegar o relatório, a proposição do Gonet para o STF, você vai ver que ele usa muito pouco a delação, ele usa provas, ele usa fatos com provas. Eu digo, o fato está ali.
Agora, precisa ver com provas quem participou e quem não participou. Por isso eu digo que esse julgamento pode ser até mais rápido do que a gente imagina. O que diz ali o Gonê? Apresentou os fatos, houve a tentativa de golpe. Sim. Agora vai ver qual é o envolvimento de cada um de acordo com o que foi apresentado. A defesa, que eu acho, Eduardo, muito difícil. Pegar o do Bolsonaro, pois não. muito difícil, porque os fatos estão muito claros. O que eu vejo a saída é você politizar, sim, ou então, vamos dizer que não participou. Só que cada defesa que cada um fizer dizendo que não participou, que não tinha conhecimento... A defesa já parte nesse sentido, dizendo que ele foi para os Estados Unidos. Ele não estava aqui. O fato dele ir para os Estados Unidos não quer dizer que ele não elaborou, que ele não foi o mentor. Você pode até online participar de uma reunião. A saída é essa, ir para politizar. Sim. E tentar, na política, criando todo esse clima de tensão que nós vimos ontem, ou então dizer que tanto o Bolsonaro como os demais que não participaram, não tiveram envolvimento, não tiveram conhecimento. Só que aí as defesas vão se conflitar. Eu acho que essa vai ser a estratégia do Bolsonaro. Eu percebi, inclusive, também, Fernando, a gente vai para o intervalo mais curto nesse primeiro bloco, e tomar aquele café com açúcar, a preocupação do Alexandre de Moraes, que nós tivemos, inclusive, agora, nos últimos dias, todos os processos que estavam sobre o Palocci, anulados, não existem mais. Isso. E eu fui dar uma estudada no que, justamente, o que aconteceu. Todo o trâmite que foi colocado, naquele momento, pela Justiça de Curitiba, pelo Pelo Moro. Sérgio Moro, foram todos qualificados como indevidos. Indevidos. De forma errada. Eram nulos. Na esteira que não era a correta. Não tinha, ele era incompetente. Em termos jurídicos, ele era incompetente. Correta a sua palavra, incompetente. Incompetente e suspeito também. Então, todo aquele processo ou procedimento da Lava Jato, ele foi nulo. Sim. Porque o básico, ele não era o juiz competente. Quer dizer, ele não... O Dallagnol não era também. O Dallagnol também não. Que era outro par. E era um suspeito porque eles combinaram, né? Sim. Eles combinaram. Eles trocaram informações. Por isso, e a delação, eles usaram a delação como prova. A delação é meio para buscar prova, não é prova. Esse cuidado o Gonê teve. Se você pegar o relatório do Gonê, poucas vezes tem aspas. Nós que somos jornalistas, né? Poucas vezes tem ele menciona a delação. Sim. Por outro lado, ele mostra as provas. Por isso eu digo, em termos de fato, Eduardo, é muito difícil você contrariar os fatos. Os fatos são claros. O que dá para provar, eu não tive conhecimento. É por aí que vai. Sim. E quando falar eu não tive conhecimento, vai conflitar com os outros. Quer dizer, vamos dizer, o advogado que é muito bom do Bolsonaro fala, o meu cliente não teve conhecimento. Aí o Braga Neto, o advogado do Braga Neto, vai dizer, não, teve conhecimento sim, porque se ele não disser que o Bolsonaro teve conhecimento, quem vai se responsabilizar? É o Braga Neto. Exato. Então, acredito que vai haver um conflito entre eles. Eu não vejo o meio de todas as defesas combinarem, todos os advogados, e buscar uma maneira, porque os fatos estão postos. E o crime não é o golpe. Sim. O crime é tentativa de golpe. E está claro que houve tentativa de golpe. E isso é indesmentível. Tanto é que já admitem, muitas defesas já admitem que houve a tentativa de golpe. O que cada um vai querer é dizer, olha, eu recebi a ordem, caso do Mauro Cid. Sim. E como eu era ajudante de ordem, eu era obrigado a cumprir as ordens. O que não é... Uma ordem manifestamente ilegal não deve ser cumprida. Sim. Mas na prática é diferente. E a delação do Cid... o que eu vi, não há possibilidade, pela delação, livraria a mulher, os filhos e o pai. E ele pegaria apenas 2 anos de prisão. Sim. Não sei se isso vai se concretizar, porque ela foi muito generosa, né?
E ela, por si só, ela ajudou. Sim. Mas ela, por si só, ela não comprovou. O que comprovou foi... Antes do intervalo, o importante é você ver. Se você pegar o fato isolado do 8 de janeiro, sim, pega o fato isolado. Não, você pode dizer que é uma baderna. Mas aquilo é o ponto final. Aquilo é a última tentativa do golpe. Você não pode ver a fotografia. Exato. Você tem que ver o filme. Exato. Perfeito, o Gonê. Ele foi contando uma história. Eu não gosto desse nome, mas o que cabe agora, a narrativa. Ele foi narrando os fatos cronologicamente. Do início até o seu fim. Se você pegar apenas a fotografia, e é isso que as defesas farão, pegar a fotografia, mas não é a fotografia, é o filme. Começou lá atrás, em 2021, e veio vindo, até que eles tentaram, de todas as maneiras, ainda com o Bolsonaro na presidência, perderam não conseguiram o seu intento. Aí o Jair Bolsonaro já foi propositalmente para os Estados Unidos para não assumir culpa nenhuma, eu estava lá. E a tentativa do golpe era criar um caos. Esse caos o presidente Lula chamaria a lei de GLO, a garantia de lei da ordem. Os militares assumiriam e ali eles pretendiam dar um golpe. Era ali. Então, aquele tumulto, ele foi para... O fato de você dizer que houve a depredação, não é só isso. Sim. A depredação, a invasão dos três poderes, sim, foi para criar o caos, para que se decretasse a GLO, sim, e os militares assumissem e chamassem o Bolsonaro de volta. Essa era a finalidade. Isto aí está claro. Mas não adianta ver o fato individualmente. Sim. Não adianta eu ver o gol do Neymar, para dizer se ele jogou bem. A jogada toda, né? E como foi o trâmite de todo o jogo. De todo o jogo, o Neymar fez um golaço. Não vamos dizer Neymar, senão vai criar polêmica, né? Que não fez golaço ontem. O Santos venceu 3-0 no Noroeste, mas sem gol do Neymar. O Maradona fez um golaço. Isso. Mas foi o melhor jogador em campo. Não, ele só fez o golaço. Exato. Mas ele não foi o melhor jogador em campo. No contexto geral... Não, nem apareceu no jogo. Mas na hora, a genialidade... Marcou a genialidade e o gol que ele fez. E não é o suficiente para dizer que ele foi o melhor jogador. Então, para provar isso, está muito bem feita. Olha, se algum advogado criminalista conseguir provar o contrário, ele é muito bom. Eu vejo que vai politizar. Exato, eu ia citar agora. Já está politizando, a gente está aí um ano, basicamente, às portas de uma eleição, e ontem mesmo vários artífices aí da política nacional já comentando os possíveis nomes. Daqui a pouco o Fernando comenta também, né, a respeito da declaração do Gilberto Kassab, futuro candidato, nomes estão sendo colocados. Ontem também o Senado aí tomando uma decisão, driblando aí outra ordem do ministro Flávio Dino, né, em relação às emendas. Nós temos aí questões até econômicas, viu, Virgínia? A gente até lamenta porque nós precisamos gerar empregos, né, no país, e a área do atacarejo, supermercados, junto com a área de comércio de eletrônicos, linha branca, né, que são geladeiras, fogões, baseados, né, na fala de Luísa Trajano, ela que é a presidente de honra do grupo Magazine Luiza, dizendo que a crise vai ser insustentável se o presidente do Banco Central e se o governo não se alinharem. E eu, na volta comercial, quero, inclusive, o Fernando comentando, mas, por exemplo, olha essa notícia aqui, ó. Em crise, a rede de supermercados Saint-Marché, nós temos inclusive em Santos, prepara pedido de recuperação judicial, que é antiga falência, não é mais falência, é recuperação judicial. Ela conseguiu, através de um juiz em São Paulo, cessar por 60 dias as cobranças que estão caindo sobre a rede, né? Ela tem uma dívida hoje de 640 milhões de reais. E o juiz suspendeu por 60 dias, e o seu maior credor é o Banco BTG, que diz que vai tomar a decisão de ir a Brasília, ao STF, para cobrar essa rede de supermercados. E não é só essa, outras redes varejistas estão com o mesmo problema. Especialistas de mercado, na volta eu quero um especialista, que é o Fernando comentando isso, mas já vou deixar no ar para o Fernando pensar aqui. Especialistas financeiros de mercado dizem o seguinte, por que isso está ocorrendo? Alta da taxa Selic consequente, né, vindo aí, a inflação que capitania agora os alimentos e vários produtos supermercadistas, e as mudanças de hábito de consumo do brasileiro. O brasileiro está mudando o hábito de consumo por conta disso. E como esse tipo de supermercado é de um nicho para classe média alta,
não é popular, ele sofre mais ainda, porque mesmo essa elite brasileira também mudou os seus hábitos, tem mudado, né? Então, impactou diretamente no setor. E eles preveem dificuldades para várias redes. Na volta, o Fernando vai comentar sobre isso, outros temas, sobre Flávio Dino bravo aí em relação aos senadores. Vamos falar muita coisa aqui no programa de hoje, ainda com relação à economia, né? Também nos Estados Unidos, os impactos para o Brasil. O Elon Musk acha que está nadando de braçada, né? Mas não está. Vários grandes artistas e expoentes americanos estão devolvendo seus Teslas, isso, ou vendendo. Teve um rapper que tocou fogo num Tesla de mais de 3 milhões. Na Europa, principalmente na Alemanha, está vendo o boicote à Tesla. A gente comenta depois, mas isso, o Musk... Toma aquele café. O Musk, eu acredito que ele, no ano que vem, ele deverá deixar o governo, vamos dizer assim, porque o conflito de interesse é muito grande e vai haver uma reação de todos. E outra, aquela imagem, não sei se você pôde ter visto, que ele estava falando com o filhinho dele do lado, e o filhinho dele olhando para o presidente Donald Trump, dizendo: o senhor não é o presidente, o senhor fecha a boca. Ele ouviu em casa. Exato. Fernando, perfeita a tua relação aí, a análise. Isso a gente comentou. Ele ouviu em casa. Em casa. E a cena em si, você vê, isso que é impressionante. O Trump, que é autoritário, sentado, impávido, e o Musk dando ordem. Exato. Aí ele fala com o filho com certeza ouviu isso em casa, eu acho que é unânime aqui. Exato, né? Exato. Não dá para contestar a tua fala. Aí, concordar. Você não... E a cara do Trump? Do Trump, Aquela cara que ele faz meio que de surpresa e ao mesmo tempo de raiva. E a criança, ela é genuína, né? Ela é o espelho do que ela está vivendo no ambiente de casa. De casa, E o menino já mostra no semblante dele algo assim meio que de imperativo, opa, peraí, meu pai é que vai mandar nisso aqui. Que vai mandar. Não é o senhor é o presidente. Foi isso, tanto a imagem como a palavra, né? Exato. Eu até falei para a Virgínia, eu estava vendo a hora que eu falei assim, só falta o Trump perder o equilíbrio, que ele não perdeu, graças ao bom Deus, né? Mas que ele fosse mandar o menino para aquele lugar ou tomasse uma providência. Mas não, ele... Agora, você colocou bem, muito bem colocado pelo Chagas. Me parece que isso não vai soar bem. Algumas outras atitudes do Musk não têm soado bem. Apoiadores do Trump têm chamado a atenção dele. E eu não sei, ao passar 25, eu não sei se o Elon Musk permanecerá nessa posição no governo. Ele praticamente domina o governo dos Estados Unidos. Sim. Ele está tendo acesso a dados sigilosos. Exato. E está havendo um conflito de interesse muito grande. Entre... Nós combinamos, hein? Hoje todo mundo de azul aqui. Reunião do diretório do PSDB. Podemos. Não, podemos não. Ou se não for podemos ir para o PSD. Porque é o seguinte, segundo a informação, a gente mudou de área. Vamos para o intervalo, senão o ouvinte vai ficar louco aqui. O Antônio Seixas do Guarujá está mandando bom dia. Falou, Eduardo, você está me devendo a entrevista com o prefeito Farid Madi, o homem da água. Outro dia você me provocou, Sanches, dizendo o seguinte, por que eu não entrevisto aqui o governador Zema que come a banana com casca? Bom, cada um faz o que acha que tem que fazer, né? Tomar água do mar, não tem problema nenhum. Comer banana com casca. Tem gente que come cocô, pô. Também. Cada um com a sua, né? Mas nós vamos usar um rápido intervalo aqui, porque tem muito assunto. O Aldo chegou agora. Boa reunião? Tranquilo? Normal. Está seguindo a contento ou a nova direção ainda não pôs a sua cara? Não, a direção é antiga. Os problemas são outros. Só quer denunciar? Não. Ou cale-se para sempre? Até porque... Não é o momento. Até porque uma criança pode olhar para você e dizer assim, o senhor não é o presidente, o senhor se cale, viu? E aí o menininho olha para cima e fala, mandei bem, né, pai? O intervalo e volto já. Esse aí foi o... Diga lá. Rapidinho, o cabelo dele é vermelho. Não chega a lembrar, mas tá na linha, né? Tá na linha de sucessão. Diga, Virgínia. Dirinha, bom dia, amigos. Raimundo Rosa de Jesus, bom dia, meus irmãos. Ô, Raimundo, venha participar um dia com a gente aqui. O Flávio de São Vicente declarou o seguinte, né?
tem mimimi da esquerda e mimimi da direita. Ele diz que o Mauro Cid andaram, segundo ele aqui em alguns programas, estão dizendo que o Mauro Cid sofreu tortura. Não, tortura não. Tem as gravações. Não é. Mas você pode até classificar como... Pressão psicológica. Exato, uma pressão psicológica, pode ser, porque o sujeito está afastado da família, mas tortura não. Nós passamos essa fase. Muito mimimi. Agora, diga, Aldo. Também ouvi que o ex-ministro Antônio Palocci sofreu tortura. Não me parece, né? Não me parece. Daqui a pouco vão fazer filme do Mauro Cid, E aí o nome do filme vai ser o seguinte: Já Não Estou Mais Aqui. Eu volto já. Eu achei que foi assim o nome do filme. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Engie Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a uma quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente. Às 9h16, estamos de volta aqui. Ô, Arlindo, um abraço para você. Você falou o seguinte: o São Paulo ontem perdeu da Ponte de propósito ou a Ponte venceu o São Paulo porque tinha que vencer?
Olha, o São Paulo não vem bem, o Rebeldia, não, é Zubeldia, né? Não vai bem. Príncipe. Há quem queira já puxar o tapete dele, porque não está comprovando nada, mas a Ponte fez o papel dela. Mas não tem nada a ver com tem isso. a cara de São Paulo. Tem, né? Tem. Combina com o Morumbi. É isso? Já Neymar ontem, que inclusive ficou sem luz no dia anterior, porque faltou luz, né? Depois daquele dilúvio que caiu sobre a cidade de Santos. Inclusive, parabenizar Flávio, diretor da CET, pela humildade de pedir desculpas à população de vários problemas que ocorreram na cidade, né? Não foi Flávio, o presidente. É Flávio. É o Brito, então. É isso, é o Brito. É o Brito. É o Brito. Flávio Brito. Teve humildade, eu acho importante. Brito, então, eu respeito. Não, mas é um cargo político. Mas eu respeito muito quem tem essa humildade de pedir desculpas quando as coisas não funcionam, porque inclusive a comunidade, né, bem, é altamente competente. Não, e a população diz: cadê os agentes da CT? Claro que com aquele dilúvio eles não. Trabalhei muito com o Brito em Jogo do Santos. Eu até quero convidá-lo. Eu respeito muito quem tem essa posição de reconhecer quando está certo e quando poder ser melhor, né? Mas também vale lembrar o que o agente da CT ia poder resolver com aquele dilúvio. Nada. Dilúvio. Tem que chamar a Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil. Mas sabe o que acontece? Não é... Eu estou esperando algum vereador. Os vereadores de Santos, politicamente, são muito fraquinhos. Só aprova os animais de volta. Geral, mas peraí, então, só aprova de novo os animais do circo? Né, apesar que também não caberia aos deputados federais, sim. Eu proporia a mudança da denominação da Ilha de São Vicente, ilha a qual nós estamos integrados como cidade de Santos. O senhor está querendo mexer na história de novo, seu Aldo? Vamos mudar logo o nome. Revolucionário. O cabelo é vermelho. Então, um passo à frente. Nós temos que mudar o nome da Ilha de São Vicente. Extrema com o Kremlin. Adora comidas russas. É que vocês não me deixam falar. Mas... Eu quero propor a mudança de Ilha de São Vicente. Qual seria a nomenclatura? Para a Ilha de Atlântida. Ilha de Atlântida. Porque daqui a pouco nós vamos chamar, como é uma ilha dividida, são dois reinos, nós vamos chamar o Caio Amado, até pelo nome de Namor, e o Rogério Santos de Aquaman, Arthur Cury. Por falar nisso, o senhor não acertou, hein? O senhor disse que na reeleição do Condesp seria um Mourão. Aconteceu alguma coisa aí nos bastidores. O que aconteceu é que ele ficou batendo o pé de mimimi. Eu quero. E como os outros são políticos, mas ele quer. Deixa o problema para ele. Cabelo vermelho, querendo mudar o nome da ilha. Estátua de Netuno na entrada de Santos. Isso lembra Golfo do México. Canal do Panamá. Trump. Vamos tomar tudo. Vamos tomar Groenlândia, tomar o México, o Canadá, o América Central inteira. E o senhor fique quieto. E não me enche o saco, senão vai tomar o Brasil também. E o senhor fique quieto, o senhor é um ditadorzinho. Palavras de Trump, sabe para quem? Pro Vladimir Zelensky. Ele não esperava ouvir isso, ele contava com apoio. Bom, depois um é fã do outro. Né? Depois de Netuno à parte, vou mandar sugestão para os prefeitos aqui para a Ilha de Atlântida e cada cidade uma estátua de Netuno. A Atlântida, no universo da DC Comics, é regida pelo Aquaman, pelo Namor, que é o nome dele no reino dos humanos, é Arthur Curry. O João na Marvel, isso é pelo Aquaman, não é Namor. Aquaman é Arthur Curry. O Namor é na Marvel. É isso. E como o outro é Amado, Namor, Amado, que fica aí, a Marvel São Vicente. Mas diz que o nome dele foi ampliado. Né? É Caio Amado e tem o nome de um país atrás. Caio Amado tem outro nome que é o nome de um país. Europeu. Começa com F. Não. Aí é outra questão. Faz sentido, né? Ele é o Caio França com K. Eu já falei isso aí. Você sabe que você está fazendo escola, né? Inclusive, eu vou mandar aqui, ó. O Sérgio Rodrigues está dizendo o seguinte: pergunte ao nobre convidado Aldo Neto. Aliás, eu vou estar com o Caio França na sexta, eu vou soltar essa para ele. Por onde anda a nossa secretária de segurança, que foi assaltado na praia
Minha filha foi assaltada em frente à faculdade e onde está a Guarda Municipal? Então, vamos lá. Desculpe, qual é o nome do nosso ouvinte? Então, né? Ele está falando do macuco aqui. Ele diz aqui, é o Sérgio Rodrigues. Sérgio Rodrigues. A Raquel Galinatti não cuida disso. Ela é secretária de Segurança do município, não do Estado. Roubo. Né? É o Errite, que você provavelmente vai querer eleger senador. Lembre-se disso o ano que vem, quando for votar para senador, não vote no Errite. Porque o Errite é que tinha que botar a polícia aqui. Não é a Guarda Municipal que tem que repreender o Guarda Civil Municipal, a Guarda Civil Municipal é patrimonial. Exato. Ela está agindo ela como... Pode até... pegou o roubo ali, o cara pode até... colaborar. Mas não é... a responsabilidade não é dela. É do Estado. Como diria o sargento do filme Tropa de Elite, essa P é do Aspira. O Sérgio está mandando aqui o seguinte: você é puxa-saco da secretária Raquel Galinatti. Não sou não. Trabalho. Então, qual é o nome dele, por favor? Sérgio Rodrigues do Macuco. Sérgio Rodrigues, eu estou tranquilo para fazer isso. Eu trabalhei com a delegada Raquel Galinatti no sindicato dos delegados. Trabalhei lá 5 meses, eu pedi demissão porque eu não aguentei ela, porque ela é muito chata. Ela é muito chata. É rigorosa, né? Mas... Independentemente disso, a Guarda Civil Municipal é patrimonial. As pessoas estão confundindo as atribuições. Né? Devido à demanda hoje na segurança pública ser muito grande de todas as cidades, as guardas municipais estão servindo de apoio. Só para explicar para o Sérgio, né, Sérgio? Se você vir próxima região, tá ali, quando você disse que a sua filha foi assaltada em frente à faculdade, se houver uma viatura agora no municipal, você pode solicitar a colaboração. Ela não vai se furtar. E ela pode fazer detenção? Pode. E, aliás, eu tenho que elogiar a delegada Raquel, elogiei ontem no meu programa do Santos, que a Guarda Municipal se adentrou, se está participando do esquema de segurança na Vila Belmiro com muita eficiência. Não tem mais ambulante que não tenha cadastro da prefeitura, não tem mais venda de camisa pirata nos arredores do estádio. Tem que dar parabéns à Guarda Municipal. Sim. Aliás, hoje o gasto, pegar a minha área, o orçamento, o gasto aumenta cada dia mais com a segurança urbana. Não digo segurança pública, segurança urbana, com a Guarda Municipal, porque ela acaba auxiliando e muitas vezes fazendo o papel... eu pergunto para o Chagas. Que é da polícia... A responsabilidade, segundo a lei, a Constituição, é do Estado. Do Estado. O Estado está mandando dinheiro para a Prefeitura para isso? Nesse ponto, não. Não, mas a Prefeitura manda para o Estado na atividade delegada, né? Para fazer o policial, na hora do descanso, trabalhar mais. Isso. Tá? E a culpa é dos prefeitos. Né? O governador é maravilhoso. O governador veio aqui investir 7 bilhões. Agora a conta chega a 35. Aí batem palma para o governador e ninguém cobra o governador. As despesas da Guarda Civil Municipal são todas elas do... Eu já chamei o prefeito, Chagas, num outro programa, de louco, de irresponsável. Sim. Porque se eu fosse vereador, ele estaria sofrendo processo de impeachment na cadeia por causa desses gastos. Deixa eu só pegar... É um absurdo. Deixa eu só mudar de pauta aqui de assunto, que eu abri também falando, vocês não estavam aqui, mas tem razão. Ô, Sérgio, você está insistindo aqui, inclusive, se diz que não é em tom de brincadeira, por que transformar a Guarda Municipal numa verdadeira força militar? É só você passar na Conselho Leba, você observa e vê ali a nova ROCAM. Ô, Sérgio, na verdade, assim, se você tem ali um aparelhamento para as guardas, o bandido usa revólver, você não vai dar estilingue e flores para o guarda municipal, então você tem que aparelhar a polícia. Viatura, você não vai colocar os guardas municipais de bicicleta, pode até usar uma durante o verão, porém não pode fazer o mesmo, né? Você tem que administrar a guarda com o que pode fazer, e o prefeito Santos, como disse o Aldo, investe em munição, investe em armamento, investe em treinamento, investe em viaturas, na estrutura toda que é necessária. Ele não deveria investir. Que a responsabilidade, de novo, não é dele, é do governo. Mas os prefeitos acabaram aceitando de forma passiva. É que Santos, diferente das outras cidades, até na Baixada, tem dinheiro, tem recursos para isso. Eu quero ver como é que faz aí Cubatão, Mongaguá, Peruíbe. Já que você falou em dinheiro, né? Só para pegar o gancho, então, aqui,
eu tenho que falar do Senado, da decisão aí dos senadores, mas... Então, peraí, Fernando, você que é bom em matemática e até outro dia esteve na prefeitura, nós tivemos um ouvinte aqui, que foi o seu Maurício, que era Ponta da Praia. Seu Maurício, não lembro agora o contexto geral da sua... Sei que é Maurício Ferreira. Ele mandou para mim, eu fui pesquisar, ele disse o seguinte: cada 1% de aumento dado aos servidores dentro da proposta da prefeitura, que é de 7% de reajuste salarial da categoria, cada 1%, isso compromete mais de 200 milhões. Na verdade, eu fui pesquisar, são 227 milhões no orçamento. Isso é claro, Fernando? Não, pelo que eu tenho, o aumento que foi dado para o servidor público de 7% impacta 120 milhões. 120? Então, alguns jornais publicaram... Ativo e inativo. Que estaria na ordem de 227 milhões. Por isso que eu estou te perguntando. Eu estou afastado desde... Fizeram conta errada. Desde 1º de agosto, impacta 120 milhões. 120 milhões. Vou explicar um negócio para você do que você sabe, mas o ouvinte... Pois não. Jornalista não sabe a regra geral, claro que há exceções. Eu não vou vir aqui falar que mulher tem só de orçamento doméstico. Não vou falar isso aqui. Olha aí, mas eu posso falar aqui que jornalista, homem, mulher, todes, bis, a regra geral, tem exceções, é ruim de matemática. O Ferreira... Quem são as exceções? Fernando Wagner Chagas, Rodolfo Amaral. Esses ainda sabem fazer conta. Os outros, às vezes... Então, o Ferreira já entrou em contato aqui, quando a parte está dizendo justamente isso, que não somente jornalistas, alguns especialistas em matemática aqui da região andaram se pronunciando em emissoras de rádio, não foi aqui, e em jornais, e se pronunciaram com esse valor. Eu não sei aqui, não vou citar o nome, porque você não está falando, Ferreira, eu não li, então... Deve ter errado, ou deve estar fazendo a leitura que lhe interessa. Porque os números, assim como os textos, você lê e interpreta da maneira que interessa. Como o caso do Cid, que a gente estava falando, eu posso achar que o Xandão tratou ele com um cafezinho, água, bem tratado, como a Virgínia trata a gente aqui na Rádio Star News. Ou posso achar que ele foi coagido. Cada um lê o número, como os textos, da maneira que interessa. Você estaria sugerindo, seu Aldo Neto, é só Aldo Neto ou tem mais algum sobrenome? Aldo Andrade Silva Neto. Olha, nome de senador. Aldo Andrade Silva. Eu sou descendente de José Bonifácio Andrade Silva, ao respeito. O senhor tem alguma ligação com o atual Planalto Silva? Não. Essa parte da família do Nordeste. O senhor tem recebido picanha na sua casa? Não. Olha, aliás, eu não como carne, mas eu fui repreendido num programa no dia na segunda-feira seguinte, após a eleição do Lula. E proteína? Eu perguntei quando. Quando chegava a picanha. Pô, o cara foi... Ele prometeu. Eu estou esperando até hoje também a picanha. Eu quero saber só quando. Quando vai chegar. Não falei que tem que estar agora. Exato. E o povo ainda está esperando. Eu até dou a sugestão, se a JBS quiser ser parceira da Rádio Star News do Ponto a Ponto, pode mandar picanha. Eduardo, quantas contas? Nos últimos 4 anos, eu fiquei na assessoria de imprensa da Secretaria de Finanças. Aí, quando os jornalistas perguntavam, eu dizia receita corrente líquida, receita total, receita orçamentária. Então, dependendo de como você fizer a conta, receita corrente líquida é uma coisa, receita orçamentária é outra. Vamos dizer, despesa de capital e despesa corrente. Você, dependendo de como colocar, você melhora ou piora os números. Exato. Então, muitas vezes se faz o cálculo de acordo com... Vamos falar em números. Vamos para Brasília, então, falar números, porque o Flávio Dino disse que ontem o calor em Brasília estava insuportável e aqueceu até onde tinha ar-condicionado. Que o Flávio Dino recebeu a seguinte informação, que o Senado... Dino emagreceu? Ele emagreceu um pouco ontem, e depois do casamento ele melhorou. Ele casou? Ele casou, você não soube? Você não foi convidado? Não. Toda a família Silva foi. Eu não sou comunista. Eu também não. Então, e aí é o seguinte, que por decisão aí o Senado driblou, né, a decisão do ministro Flávio Dino, que ele fazia ressalvas, reservas de comprovação para as emendas. Isso. E bloqueou 4,6 bilhões nessas emendas. Mas o Senado ontem mandou para o espaço isso. O Fernando, vai ter consequências isso com certeza, ou teremos consequências por conta do Flávio Dino ter sido muito explícito, e eu até concordo com a determinação dele, pela clareza dessas emendas, e simplesmente a emenda não ser mandada,
Acaso? Não, tem que acabar com essas emendas. Ele só está pedindo o mínimo. Claro. Tem um princípio básico na administração pública, o princípio da publicidade. No caso das emendas, precisa ter o princípio da transparência e o princípio da rastreabilidade. Você saber qual deputado ou senador que enviou os recursos orçamentários, para que município foi, onde foi gasto. É só isso. Mostrar, olha, o Eduardo... Onde está o dinheiro? Porque senão, que estamos no carnaval... O gato comeu. O gato comeu. Não, tem que acabar com a machinha. Mas quem seria o gato? Esse é o problema. O Eduardo, senador da República, tem as emendas parlamentares, envia para um determinado estado, só que não diz quanto que enviou, e para quais municípios, onde foi gasto. É só isso. Que é o que eu falo. É só isso. Hoje, pode usar hoje de madrugada, Edu, que eu acordei hoje muito cedo. Qual hora da madrugada? Eu acordei 3h30. 3h30. Não, muito trabalho. Olha, o cara sujeito quer ficar rico? Não quero ficar rico, quero sobreviver, porque nós estamos na sociedade da sobrevivência. O senhor é o maior organizador do Carnaval Liberal da América Latina? Eu não sou organizador. Eu sou, no máximo, divulgador. Um dos propagadores. É diferente de organizador. Mas o senhor vai estar presente. Vou, porque eu tenho que trabalhar. Mas vamos ao ponto. O cara vai trabalhar no domingo. O Aldo é um empreendedor. Eu sou o otário que eles chamam de empreendedor. Mas vamos ao ponto. Eu vi um vídeo do deputado federal popularmente conhecido como Chupetinha, mas eu chamo de Nicolás Ferreira. Eu ia falar isso. Diga o nome dele correto, né? Que ele falava algo que eu concordo. Eu até me assustei. O senhor concordou com o Nicolás? Concordei, porque ele falou assim, não, porque o Supremo... ultrapassa, às vezes, a função dele. A discussão na sociedade se dá aqui no Legislativo. Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, o Alexandre de Moraes achou que transfobia é racismo, mas isso não está escrito na lei. Ele foi por associação... Não, foi por interpretação. Por interpretação e associação nisso. Mas o direito sério se interpreta. Sim, mas o que eu acho? Nós estamos num país... Sim. Que os poderes constituídos estão na zona. É verdade. Quem tem que fazer valer a lei decide como ela é. Quem tem que discutir e escrever a lei executa. E quem executa só faz marketing. O que eu estou querendo dizer? Essas emendas têm que ser proibidas no país inteiro, porque não é uma exclusividade de Brasília, hein? Sim. É dos estados. Tem que ser proibida, porque não é função de parlamentar, seja de vereador, deputado, senador, estadual, federal, executar, mandar fazer obra, é dos executivos. E isso você tocou num ponto que a gente não tira mais, mas é o maior absurdo hoje no Brasil. E tem que tirar. Como o próprio fundo partidário, outras crescências do país. Eu não concordo com o presidente Bolsonaro, quase com nada. Mas ele falava algo antes de ser eleito, e ele até sendo até um pouco justo, tentou fazer... Mas ele é o culpado das emendas. Ele é o culpado das emendas. Porque ele viu o erro e abriu a bunda. Ele é o culpado das emendas. Mas o que é o quê? O Aldo já chuta o pau da barraca. Eu não iria por aí. Também não. Ele cedeu a administração financeira do Estado. Porque o que acontece? Muito bem, Fernando. Muito bem colocado. As pessoas elegeram o Bolsonaro presidente. Ele tem que fazer o seguinte. Meu ministro da Fazenda. Quem é o meu homem de confiança? O Fernando Wagner Chagas, é o meu ministro da Fazenda. Era o Paulo Guedes. Era um caso dele, era o Paulo Guedes. Era o posto de Piranga. O homem da offshore. Meu ministro da Saúde, o primeiro dele lá, depois ele brigou por bobagem, era o Mandetta. Não pelo partido, porque ele até tinha sido deputado, mas porque era um médico, era alguém na área. Sim. Você elege uma pessoa, presidente, e nós passamos por essa discussão em 93, no plebiscito, que definiu o sistema político brasileiro, e a maioria do povo escolheu o presidencialismo. Sim. Só que os homens do poder, a maioria queriam o parlamentarismo. Sim. Por quê? Porque queriam os deputados mandarem.
Mas e não o deputados presidente. mandam hoje. Aí, e por quê? A culpa é do PSDB. Porque ficaram fazendo emendas constitucionais, inventando coisinhas, e criou-se essas coisas. Não, que hoje é exemplificada na criação do... Essa emenda específica é do Bolsonaro, como você bem colocou. Quem distorceu a emenda foi o Bolsonaro. Não, a escuridão, mas não a criação. Não, a criação foi do Eduardo Cunha quando derrubou a Dilma. Ah, bem lembrado. Ali que foi a criação. Tem razão. E nós comentamos até aqui. Tem aqui vereador, tem emenda positiva. Sim. Aí vira troca de moeda política. Vem de voto. Tem razão. Porque eu vou na entidade, eu dou 100 pau na entidade. Aí os caras que estão lá na entidade trabalhando, você vem obrigado a votar em mim, vereador. Porque eu meti 100 pau na entidade. Vou votar no Aldo porque ele me deu 100 mil. Não, para. Está errado o conceito. Está errado mesmo. Eu era chefe de departamento do município de Santos, e eu entendia que as emendas impositivas não caberiam para os municípios. Houve uma decisão, os municípios também têm que obedecer à Constituição, que tem que ter emenda. Que foi emendada, porque isso não era Constituição de 86. Deixa para o tinha as emendas, só que elas não eram impositivas. Era sugestivo. Vou dar um exemplo. O deputado estadual Oswaldo Justo, já falecido. Opa, faz tempo. O que fazer assim? Eu quero sugerir uma obra, uma indicação. Como sim. Indicava lá. Aí era trabalho do deputado ir lá. Aí o que ele fez? Todo mundo sabe que todo mundo não, mas quem viveu com o sabe que ele tinha um sítiozinho lá em Peruíbe, lá, onde ele plantava comida macrobiótica dele, fazia as suas meditações, o seu caráter. Ele fez uma indicação ao governador, acho que foi o Fleury, para asfaltar a estrada lá. E ele asfaltou, mas foi uma indicação. Ele não pegou o dinheiro que ele tinha direito e fez a estrada. O Fleury que quis comprá-lo com... Por falar nisso, eu preciso fazer intervalo, Fernando, rapidinho. Resumindo, hoje quem manda no Brasil é o Centrão, com essas emendas. Exato. Olha, se você está falando, eu vou dar até... O então deputado federal Alberto Mourão falou isso que você está falando aqui. Sentado à mesa aqui no ar. Falou aqui. A mesma coisa. Tem que eu quero dar parabéns ao presidente da Câmara Federal. Hugo Mota. Hugo Mota. Ontem botou... Ontem está batendo um episódio da escolinha do professor Raimundo. Exato. Até achei que o Chico Anísio tinha voltado. Eu também. Eu nem sei, a Globo nem avisou que estava de volta. E ele estava no gabinete, saiu, sentou-se à mesa dele e botou ordem naquele barraco. E mais, falou que você está achando... É uma vergonha. Nós falamos aqui no começo. É que você não estava aqui agora. E, inclusive, ele afirmou, vocês estão achando que me conhecem, que eu sou frouxo? Vocês não me conhecem. Colocou a casa em ordem. E o que falta em muitos lugares, inclusive aqui na região, é gente que exerça o poder. O Oswaldo Justo, que eu citei, ele tinha uma frase muito boa. Exerça o poder. Ele tinha uma frase muito boa que o Armando Gomes propagava sempre. Hoje o senhor está saudosista, hein? Que era o seguinte: Armando Gomes. Excesso de democracia é ausência de poder. Faz sentido. Posso ir rapidinho para o intervalo? Só deixando aqui duas questões. A dona Malha ali do Zé Menino e também a dona Maria Mirtz, né, que é da Pompé, elas disseram que eu comentei a notícia do supermercado Saint Marché aí e não dei sequência. Saint Marché? Fez na minha casa. É o seguinte, a rede Saint Marché está pedindo à justiça, né? Eu falei aqui, deixei para o Fernando comentar, recuperação judicial. Mas já? Já. E a rede, que é composta por mercados que serve a classe mais abastada da capital, e aqui na Baixada Santista também, tem uma dívida aí de quase 640 milhões de reais. A Coca-Cola está muito barata no seu marché. Mas você sabe por quê, né? Depois eu explico para você. E o BTG Pactual diz que vai até o final para receber todos os seus recursos depois dessa ali. Agora, eu queria mas eu queria que você, depois do intervalo, falasse de outro fato aqui também. Até porque o Itaú, segundo o Itaú, eu vou dar o nome da pessoa aqui, o Mário Mesquita, ele que é o chefe do Itaú. Foi do Banco Central. Isso, exatamente. Ele diz o seguinte, eu não descarto uma recessão técnica na economia brasileira, disse o chefe Mário Mesquita do Banco Itaú, que também afirmou que se a Selic, só será inferior
há 2 dias se o governo retomar o regime de teto de gastos. Ele está fazendo essa... Discordo completamente. Então, eu quero a tua análise depois do intervalo, né? E para a Virgínia, que é a dona de casa, vai no supermercado, Virgínia, a dona Maria Amália perguntou, eu fui pesquisar, dona Maria, só me dá uns trabalhos aí que é complicado. Mas me lembra de falar, eu acho que eu já falei na semana passada, por que a dívida pública cresce? Falou, mas eu pedi para você retomar o assunto. Mas só rapidamente aqui, ó, como brasileiro, viu, Virgínia, não sabe baixar preço de nada. O brasileiro é meio bundão, como diz o Aldo Neto. Palavras de Aldo Neto. Só usei a figura aqui, né? Não falei isso. Falou. É o seguinte, apesar da alta nos preços do café, a compra segue firme, mesmo com preços elevados. As cotações atingiram novos recordes, aponta o relatório feito pela USP, Universidade de São Paulo. O valor da saca do café arábica de 60 quilos, no último dia 13 agora, fechou, sabe em quanto, Fernando e Aldo? Não sei. Quanto? 1.500, 1.600? 2.769, cerca de R$500 a mais que 30 dias anteriores. Então, vamos ao intervalo, Chagas, que nós vamos deixar a Rádio Star News mais pobre, que eles vão servir mais. Mas nós estamos ficando pobre mesmo. Atenção, aquele que tem marca de café, venha ser apoiador aqui. Venha colocar o seu café de boa qualidade, seu café bom. Vamos mostrar para o público que você tem representante de café de qualidade na cidade. Entre em contato aqui com a Rádio Star News. O nosso WhatsApp, Virgínia, aqui da Rádio Star News, para aqueles que queiram colocar o seu café. Eu ponho a máquina de café aqui do meu lado, aqui, ó. Que eu já vou pegando na fonte. Do café, tem vários cafés. Vou pegando na fonte. Agora, só o WhatsApp, Virgínia, por favor. A Virgínia vai passar o WhatsApp. 13 E depois de falar do café, o Aldo Neto, que ele é um contumaço consumidor de ovos, são 50 por dia. Odeio. Preste atenção, o preço dos ovos deverá continuar em alta por mais... Alô, dona Maria Emília, olha o que você me pergunta, café, ovo, eu vou atrás. Vamos lá, o preço dos ovos deverá continuar em alta por mais 2 meses. Dizem os produtores que essa semana, elevação do preço dos ovos chegou, sabe qual percentual, Fernando? Vamos trabalhar, galinha. 40% em diversas regiões. Sabe o que mais subiu nos Estados Unidos? Os ovos. Mas você sabe qual é o maior produtor e exportador de ovos para os Estados Unidos? Made in Brazil. E o seu Donald Trump... Os ovos estão explodindo com calor. Vamos tomar Então, mas aí os produtores de ovos disseram o seguinte, que excesso de calor e seca tem atrapalhado tanto a produção de ovos como também de café. Por isso, mande os ovos para cá, porque aqui eles ficam. Por isso eu digo, taxa de juros a 15%, Terra de Netuno, a 10% reais, não vai evitar a inflação, porque as condições climáticas impedem. Então, você joga uma taxa de juros a 10%. O senhor vai responder, o senhor vai responder na volta ao senhor Mário Mesquita para encerrar o programa. Não, é importante. Alô, senhor Mário Mesquita de Itaú. Se o Itaú também quiser prestigiar aqui o ponto a ponto, 24 horas do ar, Rádio Star News, fique à vontade. Aqui mas qual é o Pix? Não, Pix não. Pix não, porque aí vai dar emenda Pix. Emenda não quero. E vão dizer que vão tributar a emenda Pix. Exatamente. Pode ser o depósito. Lula faz um Pix para a família Silva está saidinha, viu? Você percebeu? Eu vou intervalo e volto já. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse engeplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar.
Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos. Aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos de Já estamos de volta. O Aldo está dando a receita aqui de como faz Coca-Cola em casa, gente. O senhor quer falar isso no microfone, Aldo? Ô Aldo, já voltamos. Em off, on, no ar. Já estamos no ar, viu, Aldo? Está tudo bem. Parte do que você falou. É o mesmo valor que o dono da padaria paga. Então é assim que eles querem. Você sabe o nome de quem comentou esse fato? Que ele tem razão. Acho que é Bruno da padaria Nova da Nova Seara. Parabéns, o Bruno, que ele tem razão também. Mas, meu querido, para a gente finalizar, eu citei a palavra do Mário Mesquita, que o senhor conhece bem, economista. Repito aqui, ele não descarta a recessão técnica da economia brasileira e diz, né, que também a taxa Selic só será inferior a 2 dígitos caso o governo retome o regime de teto de gastos. Né? E aí eu vou pegar outra fala aqui também importante, que é o seguinte... Bancos buscam apoio de Gabriel Galípolo, todos os bancos, né, para flexibilizar regras e ampliar crédito na indústria e também para os municípios. São 2 assuntos diferentes, mas eu gostaria que você comentasse os dois. Hã? Exato. Que tem muito município que não chamam os deputados? Mas qual deputado? Todos. Deputados, senadores, para mexer no Pacto Federativo. Vamos mexer no Pacto Federativo e mandar dinheiro para os municípios, já que eles fazem tudo. O senhor quer começar pelo Mário Mesquita ou pelo bancos buscam flexibilizar? É a intenção do governo federal. Sim. Mas por questões técnicas, e principalmente porque a inflação está muito alta, nesse momento, Exato. Eu apoiaria sim, porém algo que dificilmente vai conseguir fazer. Quanto mais você aumenta o crédito na situação que nós estamos, maior a possibilidade de você aumentar a inflação. Pois não. Então, mas eu sou favorável ao crédito. Aliás, no governo 1 e 2, Lula, o Brasil cresceu muito em virtude do crédito. Sim. O Galípolo é favorável a essa ideia. Agora, o Galípolo, com uma série de fatores, ele está amarrado à situação atual, principalmente
no mercado financeiro. Correto. Em específico, a Faria Lima. Exato. Agora, o Mário Mesquita, ele é um profundo conhecedor de economia, já foi do Banco Central, como a Miguel Fraga e tantos outros, eu respeito. Você sabe disso, eu trabalhei na prefeitura em finanças 44 anos, da prefeitura, e fui contratado por uma consultoria para tratar da reforma tributária. Só que aí perguntaram, souberam que eu mexia com orçamento. Primeiro vou estudar o orçamento da União. Eu estudei o orçamento da União. Ontem, além do PAN, do túnel, sim, não está no orçamento. Tem a lei do PAN. O que aumenta a dívida pública são os débitos sociais, os programas sociais. Aí eu peguei o orçamento na União do ano passado, fiz um levantamento. 80% do crescimento da nossa dívida é taxa de juros. Taxa de juros. 80%, 20% as despesas correntes. Que é o dia a dia. Que é o dia a dia. Basicamente, é os benefícios sociais. É muita coisa, Fernando. Repito, o orçamento da União do ano passado aumentou a dívida pública, 80% são decorrentes da taxa que Fernando, obriga a pagar um juro muito alto. Você está falando de Santos, que tem, como disse lá no início... Não, Brasil. Ah, perdão, você está falando do país, não de Santos. Não, sim, mas vamos lá. Com o governo federal tendo 80%, né, nisso que você falou... Olha, ele rola por conta... por semana, 150 milhões. Sim. Sim. Você já viu 1 bilhão na sua vida? Mas nem 1 milhão eu vi na minha frente. De 1 bilhão. 150 coisas que você nunca viu na vida por dia. E que nem vou ver. Sim. Mário Mesquita. Delfim Neto. O Delfim até tinha uma visão diferente. Tem tantos outros. O Maílson da Nova. É isso. Tantos outros. Samuel Pessoa. Exato. Você tem se pronunciado aí direito. Se eles pegassem o orçamento da União, eles viriam que uma taxa de juros de 15%, 10% reais, vão levar o Brasil a pagar 1 trilhão este ano. Nossa, 1 trilhão. E não abate a dívida. Não, você está pagando juros. Então, definitivamente, é pegar o orçamento e ver, repito, 80% é muita coisa. Que aumenta a dívida pública no Brasil são decorrentes da taxa de juros. A gente tem que rolar por semana, repito, 180 bilhões. Bilhões, B de bola. 20%, sabe como você falou a despesa do dia a dia? Para provar isso, o arcabouço fiscal foi cumprido, 0,1. No entanto, a dívida subiu. Se o arcabouço fiscal, que é a despesa primária, cumpriu, a despesa sem os juros, por que a dívida aumentou? Sim. Porque nós pagamos juros. Sim. Então, há essa lenda. E vou mais longe. Desde esse levantamento não foi o que fez. Fizeram um levantamento de 2021 até hoje, as previsões da grande imprensa com os economistas, que falam na grande imprensa, erraram em 95% das suas projeções. Então está na hora. Está na mais dinheiro. Então está na hora, Eduardo, de ouvir a academia. Sim. Que a academia faz esse estudo. Sim. Ouvir a PUC, ouvir a USP, exato. Ouvir a PUC do Rio de Janeiro, exato. Ouvir a Unicamp. Nós só ouvimos, Álvaro, o mercado. Só o mercado, só a Faria Lima se manifesta e tem razão. E como você colocou, o Galípolo virou refém. Se ele não, olha, o dólar está... outro ponto. A dívida pública continua crescendo, Álvaro. Exato. Cresceu em dezembro e continua crescendo em fevereiro. Correto. Agora, em dezembro, o dólar disparou por causa da dívida pública. Sim. Agora, o dólar diminuiu, se as condições são as mesmas. Sim. É uma questão de lógica, Álvaro. Claro. Se as condições se manteram, não era para o dólar cair, o dólar está caindo. A gente vai ter que acompanhar muito agora e... É uma questão de lógica. Sim. Lógica e... Agora, se o Galípolo não aumentar... amigos. não aumentar para 14,25, depois 0,75 chegar aos 15... Eu sou a favor
de pedir para o presidente Lula mudar o gabinete dele para Faria Lima e declarar guerra aos Estados Unidos, e aguardamos a bomba atômica chegar no eu posso fazer Aldo, eu posso resolver muito o nosso problema. Aldo, eu posso fazer uma pergunta séria, olhando nos seus olhos da família Silva? Presta atenção. A pergunta veio de um ouvinte outro dia, e eu respondi, eu não vou interferir na sua resposta, o Fernando pode dar dele também. E o ouvinte falou assim, Eduardo, olhando à luz da verdade, da realidade, o nosso atual presidente, ele disse... Eu falei, não, o presidente é seu, não é meu. O presidente é nosso, você é brasileiro. Não, eu fiz a minha cidadania da Espanha alguns dias atrás, e agora sou cidadão espanhol também. Mas vamos ver. Ele disse o seguinte... Também não deixa de ser brasileiro. Não, claro que não. Mas ele falou o seguinte, o presidente Lula está mais para a esquerda ou mais para a direita, pelo que nós estamos vendo? Eu quero sua resposta Lula. também. Eu dei a minha resposta para ele, mas não vou falar para vocês, não teve desde 2002, o presidente Lula não é mais comunista, socialista. Então já fazem mais de 23 anos que um cidadão chamado Duda Mendonça botou numa sala 3 pessoas. Mais um morto que o Aldo relembra hoje. É só ver o filme Entre Linhas. Mais um grande profissional. O Duda Mendonça. Mas o senhor não respondeu a minha pergunta. Quem são as 3 pessoas? Antônio Palocci, José Disseu e Luiz Inácio Lula da Silva. E os transformou de comunistas em homens da Faria Lima. Já entendi a sua resposta. Em 2002. Não sei por que o povo continua confundindo. Pode. Não. No meu humilde opinião, não. Então, não preciso responder. Brilhante. O Aldo respondeu... Mas a sua foi direta. Eu vou voltar ao que eu falei antes. O nosso país, a gente obriga o presidente a sentar no colo dos Atulira. Mas é verdade. E aí, filho, é difícil. Sentar no colo da Faria Lima. Beijar a mão da Faria Lima. Ou a gente muda isso, ou nós vamos ficar assistindo essa palhaçada. Eu quero finalizar o programa com a última colocação, a última pergunta para vocês, que é o seguinte. Gilberto Kassab, não sei se vocês observaram, ele está até para vir em Santos, há de confirmar a data. Ele vive aqui. Ele declarou o seguinte, que ele não vai mais interferir, abre aspas, e deixa aberta. Que é o seguinte, no desejo ou na manifestação do governador Tarcísio Gomes de Freitas em relação à eleição. Mas ele nunca interfere, ele dá a opinião dele. Exato. Ele sugere. O que o Tarcísio vai fazer é problema dele. Ele sugere. Mas a gente tem uma voz muito forte, inclusive como é que o senhor chamou aquele deputado de Brasília, que a criança põe na boca? O chupetinho. O senhor Nicolas Ferreira diz que hoje um grande nome da direita nacional chama-se Tarcísio Gomes de Freitas. E para ele tem que ser o nome trabalhado para a eleição de 26. Para finalizar, Fernando. Essa opinião também da Faria Lima. De novo a Faria Lima, tá vendo? Da grande imprensa. Sim, mas por quê? Porque o povo é burro. Opa, isso é uma... Eu vou chegar lá. O povo da Baixada Santista é burro. Nos últimos... Já melhorou. Nos últimos... Desde o primeiro governador que voltou a ser foi o Franco Montoro, não é? Chagas, me corrija, porque eu era muito criança nessa época. Eu gostava muito do Montoro. Desde Franco Montoro, o pior governador para a Baixada Santista é Tarcísio Gomes de Freitas. Faz qualquer pesquisa aí, vê a formação dele. Ele veio terça-feira aqui no Parque Valongo. O povo da Baixada Santista... Mas ele veio em Santos. Vai falar o quê? 7 bilhões. 6 é do túnel. Tem um que vai... Pô... Não, peraí. Teve um prefeito aqui da Baixada essa semana... O VLT, ele já prometeu. Falar nisso, prometeu de novo! E os caras ainda acreditam! Por falar nisso, o VLT só vai ter a sua utilização normal da segunda fase dentro de 180 dias. Disse ele agora, mas já está vencido. E segundo ele,
E faz a pesquisa aí. Não, e segundo ele, o trem que vai ligar. E segundo ele, o trem que vai ligar Santos a São Paulo vai demorar. E segundo ele, a nova pista de imigrantes vai demorar. Então, só me resta crer que o saudoso ex-vereador já falecido, eu estou lembrando muita gente morta. Mais um hoje. Eu acho que eu vou. Opa, você tá. Nelson Tunes Matos, que foi presidente Fernando, do Sindicato dos Conferentes, ao qual meu pai entregava. Agora já é o sexto. Que era um político nato, porque ele foi do MDB e da Arena. É o pai do Brás. Ele dizia o seguinte: o povo não tem que ser atendido. O povo, quando é atendido pelo político, ele passa a falar mal do político. Acha que não precisa mais. Acha que tem as... Você quer lembrar mais um? A expectativa de ser atendido é mais importante do que atender. Você quer lembrar mais um? E a maior prova é Santos, com essa porcaria dessa segunda fase do BRT. Tem um que eu vou lembrar agora aqui, que era seu ídolo, Gastone Rigg. Sim, o que tem o Gastone? Ele também falava isso. Não, isso ele não fala. Falava. Eu vi uma vez, inclusive, participando de um programa. Falava outras coisas mais. Quer lembrar mais coisas aqui? A gente lembra. Deixa lá para mim encerrar. O poder, não, só para encerrar mesmo, o poder da Faria Lima. Eu falei 150 bilhões. Se o Galípolo for sentar com a Faria Lima e falar, olha, em vez de vocês pedirem uma renegociação de 150 bilhões, vão fazer por 100 bilhões? O que a Faria Lima fala? Não, a insegurança do país, a inflação do país, a dívida do país. Quer dizer, quando você diz que o Lula tem que mudar para a Faria Lima, o Lula já mudou para a Faria Lima. Faz tempo. A Faria Lima, ela determina os rumos do país. E quando você maneira de mudar para a Faria Lima e declarar guerra ao Trump, para bomba atômica quer cair lá. Vocês esquecem aqui, ó, eu não vou esquecer. Peraí, agora eu vou entrar na linha do Aldo Neto. Agora eu vou lembrar mais um. O falecido Abílio Diniz declarou, né, o seguinte, que ele tinha armado um grande jantar com a Faria Lima, com o presidente Bolsonaro. E aí, naquela reunião, alguém disse, para por aí, só esse jantar. Aí o Abílio Diniz falou, peraí, não, precisamos ouvir o outro candidato, que em questão quem era? O Lula. E falou, eu até banco se for o caso. E aí teve nariz torcido, mas aí aquela pessoa da Faria Lima, tem razão, vamos trazer ele aqui. Então, veja, lembramos mais um que já está em outro aspecto. Então, veja como a Faria Lima é influente demais. Eduardo Lucas foi nesse jantar. Não, eu não fui, mas a gente tem conhecimento. Eu preciso trabalhar, vamos embora. Vamos lá. Bom, Aldo Neto, obrigado pela participação. Não lembrou de mais ninguém hoje, já falamos de 7 pessoas, já estão mais, não estão mais entre nós. Enumerando morto aqui. E olha, eu vou dar uma dica para o senhor, vai comprar só Coca-Cola em breve em outro lugar. Pelo visto, sim. Espero que volte o supermercado dia ali para Conselheiro. Não, esse também não volta, porque inclusive vai deixar de existir. O CRIO também está... Rede CRIO. Alô, seu Antônio da Rede CRIO. CRIO montou um belo mercado ali na costa. Pode assumir o Samachê. O aluguel é caro ali ou não? Aí tem que conversar com o Marcelo Pirilo Teixeira. Não serve só Marcelo Teixeira? Eu não sabia que tinha Pirilo. Mas... Marcelo Pirilo Teixeira. O Pirilo era por parte da dona Neuza. Isso. Então é só conversar com ele. Neuza Maria Pirilo. Será que qualquer 100 mil ali paga aquele ponto ali ou não? Não sei. O senhor mora em frente ali, você deveria saber. Bom, Aldo, um abraço. Vamos falar da vitória do Santos hoje no teu programa? Vamos, né? 3-0. Você vê Vicente Cassione. Se ele me deixar, eu falo alguma coisa, porque ele fala pra caramba. Mas aí dá empate técnico, hein? Dá um empate técnico. Dá empate técnico. Manda o nosso abraço ao brilhante advogado Vicente Cassione também. E Pedro Queixinha desfila carnaval e come pinhão na festa junina. Ele parou de atrapalhar, melhorou. Né? Mas eu ouvi dizer que o Gil foi escalado de uma outra forma. O Gil foi escalado, é que ele acha. Mas você sabe quem pediu? Assim, você sabe quem pediu? Eu acho que o Chagas só sabe fazer conta, que o Chagas não serve para analisar uma coisa de Fórmula 1. Que a escalação do Gil veio... Eu nunca vi o Chagas analisando uma coisa de Fórmula 1. Ô, Aldo. Como é que eu não sei, não? A escalação do Gil... Diz que a escalação do Gil veio do Morro Santa Teresa. Não é verdade. Isso acontece, esse fato? Não é verdade. Eu tenho uma informação de coxinha. A escalação do Gil veio... de Portugal, porque ele cometeu tanta cagada que ele conseguiu ver que tá ganhando com ele, deixa aí.
Ele praticamente falou isso ontem na coletiva. Então tá bom. Só diga, Fernando, para a gente encerrar. Fórmula 1, só para encerrar. Muita gente tem falado isso. O Chagas não entende de Fórmula 1. Eu defendi o Norris. Por que eu defendi o Norris? O Verstappen é melhor do que o Norris. Sim. Se o Verstappen é melhor do que o Norris, a tendência é o Verstappen ganhar as corridas do Norris. Exato. E as pessoas começam a inventar que o Norris é isso, o Norris é aquilo, o Norris é mais aquilo. Ora, se você tem 2 pilotos, um é melhor do que o outro, a tendência é o melhor ganhar mais vezes do que o inferior. Aí as pessoas, em vez de falar, olha, o Verstappen está ganhando por isso, 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 não, o Norris está perdendo por isso, isso, isso. É difícil você exaltar o melhor. É que nem comparar o Senna ao Prost. É o que o Chagas está falando. Aí eu discordo. Aí a gente tem um programa inteiro, né, Chagas, para discutir com ele. Eu tenho uma série de restrições ao Senna. Sim, porque o Senna é louco. Poxa. Olha, você chegou a entrevistar alguma vez Nelson Piquet? Não, mas o Nelson Piquet é meu ídolo, não o Senna. Na Fórmula 1 eu sou muito mais Nelson Piquet. Não tenho nem dúvida. Não, Nelson Sotomayor Piquet. Nelson Piquet Sotomayor. É parente do Geninho. São primos. Não é primo de segundo grau que não existe. Não, primos. São primos. São primos. Não, é que nem o Aldo. O Aldo é parente direto do presidente Lula. O Piquet. Questão consanguínea. O Piquet, como piloto, no auge, ninguém foi melhor do que ele. Na época. Agora, como cidadão, é um desastre. Bom, isso já... Bom, depois dessa, me resta ótima quinta-feira. Está preparado para o carnaval, Chagas? Quando que é o carnaval? Começa... O Chagas vai no carnaval liberal nesse domingo. Esse negócio de liberal. Na verdade, no Joinville, ali? Na verdade, começa... Tem a Associação dos Contabilistas da Cola entrega. Jornalista não tem barraca, né? Tem a Associação dos Advogados que ele também entrega. Jornalista não faz parte, porque o jornalista é a classe mais anti-associativa do mundo. Então, mas ele vai, porque ele vai muitas classes ele entrega. Então tá bom. Depois dessa, então, Virgínia, bom dia para o nosso Fernando Chagas, bom dia para o Aldo Neto. Acompanha a partir das... A partir do meio-dia e meia. Meio-dia e meia, você tem aí o Aldo, né? Meio-dia, nem eu sei mais quando eu estou. Senta aí, ele levanta, corta ele pela metade aqui. Faço 20 coisas ao mesmo tempo. Estou cansado de ficar sentado. Então tá bom, né? Então tá bom. Virgínia, vamos embora? Tchau. Ótima quinta-feira, amanhã a gente está de volta. Não sai daí, ponto a ponto, Rádio Star News, sempre com convidados especiais e a sua participação. Você que tem marca de café, supermercado, padaria, quer ser patrocinador, venha, participe com a gente, discuta ideias. Por favor, porque senão não venho mais aqui sem café. O café está findando, o café dessa forma, o café aumentou 40% e uma saca do peludo, como é conhecido, de 60 quilos, mais de R$ 2.700, não está dando não, hein? Tchau. É para eu ficar em pé ou sentado? Sentado.